Aleluia, Senhor. Vamos estar lendo aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, versículos 24 a 29. 7, 24 a 29. Vamos estar meditando nesses versículos para a nossa reflexão, nossa pequena reflexão, que está escrito assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém? Amém. Pode ser, irmãos. Nós mais uma vez aqui estamos na casa do Senhor, para juntos exaltar o nome do Senhor, para juntos compartilharmos as nossas dificuldades, os nossos problemas, contarmos uns para os outros, pedirmos oração, contarmos testemunhos. Nós ouvimos agora quase que um pedido de oração do pastor Denilei, contando fatos que aconteceram no trânsito, com um irmão nosso, faz parte da gente aqui, desta igreja, e com certeza nós estaremos orando para que Deus amenize toda circunstância, para que não venha ser nada grave na vida do Vinícius e dos seus familiares. Oramos também já desde sábado pela família do pastor Denilei, para que Deus venha abençoar, amenizar a dor, como dizia o pastor agora, a dor da perda física, ou a separação que acontece, mas que nós estamos juntos com ele, com a sua família nesses problemas, pedindo a Deus que abençoe e que dê o conforto necessário. Amém. Nós ouvimos aqui na palavra do Senhor um discurso de Jesus, quando ele falava ali no Sermão da Montanha, quando ele falava para os seus discípulos sobre o fundamento de uma construção. Quando há muito tempo atrás, há uns anos atrás, quando faziam a BR-364, sempre o governo, a prefeitura, eles levavam aquelas pessoas que trabalhavam ali no setor administrativo para ir olhar o fundamento de como tinha que fazer, porque aquela rodovia de Rio Branco para Sena Madureira ou de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, ela era muito ruim. A Agida não aceitava muito trabalho ali, então tinha que ter um trabalho muito profundo, tinha que ter colocar muito cimento, era um trabalho muito árduo para que a coisa fosse bem produzida ali, e que viesse ao tempo das águas, como diz aqui no Acre, tempo do inverno, e que não levasse como sempre estaria levando, e que todo ano aquela rodovia ela era interditada. E aí nós fomos ver, nós ficávamos meio que assombrados, assustados com a profundidade que era escavada ali, ou cavado aquele buraco, para eles colocarem tanto cimento, brita, e uma coisa muito bem feita para que não fosse derrotado ali, acabado tudo no tempo das águas. Quando foi construir ali também a passarela, aí o pessoal, o governo, a prefeitura levava as pessoas: vamos ao que vocês fossem. Aí ele anunciava: tal dia vão fazer visita os funcionários. E a gente, quando estava escrito para ir, a gente ia e via como o fundamento de uma obra daquela era bem feito, como o fundamento de uma passarela, de uma ponte, tem que ser muito bem feito para que não desaba, para que não caia no tempo do inverno, no tempo que as coisas, no tempo que vem as enxurradas, as tempestades, como Jesus falou aqui. E a gente olhava o fundamento e falava: meu Deus, precisa de tudo isso? E aí os engenheiros, nesse momento, ainda mais quando é momento político,
eles são bem bonzinhos para conversar com qualquer pessoa que vai falar com eles, e eles explicavam lá para a gente, para todo mundo curioso que ficava ali, eles falavam: olha, se não fizer assim, não resiste, porque vê que aqui a Argila é próximo ao rio, e quando é o tempo da enchente, o rio sobe, e aquela coisa toda, ele explicando tudo aquilo, e outros fundamentos tem que ser dentro do próprio rio, porque assim exige a engenharia. E aí nós olhando tudo aquilo, a gente fica admirado para ver uma coisa tão bem feita, e como o fundamento tem que ser daquele jeito. Jesus, ele chamou os seus discípulos, deu um sermão muito grande, e chegou no momento que falou sobre a casa na rocha e a casa na areia. Nós que assistimos jornais, nós vimos nessa época de inverno, principalmente para a banda do sul, nós vimos tanta casa desabar, não é só no sul não, sul, sudeste, todos os lugares, aqui em Rio Branco também já aconteceu isso, mas para lá tem mais, que o povo invade muito a beira de rios, e nós vimos tantas casas. Hoje mesmo eu estava assistindo um jornal, e não só no Brasil, mas em vários lugares, casas desabando inteirinha, não foi só uma parte que caiu, não, inteira, desabando para dentro dos rios, e nós estamos falando: meu Deus, como pode isso? Jesus falava disso aqui para os discípulos, ele falava disso aqui: a casa fundada na areia e a casa fundada na rocha. O bom arquiteto, ou o bom artífice, o bom construtor, ele nunca constrói nada na areia. Casa não tem como, não dá sustentação, não tem sustentabilidade uma casa edificada na areia. Jesus falou assim, mas eu quero falar aqui na rocha. Jesus falou assim: todo aquele, pois que escuta essas minhas palavras, que tinha acabado de dar um sermão, essas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Ele falou prudente. Ele aqui já taxou bem, já deixou bem taxativo. Lá no versículo abaixo, ele fala o antônimo do prudente. Alguém diria para mim aí o antônimo do prudente? Imprudente. Como, pastor? Imprudente. É também imprudente. Mas ele foi mais taxativo, pastor. Ele foi bem assim. Hoje, se uma pessoa falar para o outro da forma que Jesus falou, vai falar: você está muito bruto. Não, Jesus não era isso. Mas Jesus, ele era bem prudente. Então ele foi e falou para a pessoa. Aqui ele falou que o homem prudente é aquele que ouve as palavras dele e as pratica. Ele chama de homem prudente. E ele fala que ele assemelha ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. São essas pessoas. Você olha para esses prédios aqui em Rio Branco, sempre as pessoas, quando vão alugar prédio, alugar apartamento, as pessoas que eu digo, aquelas pessoas ricas, aquelas pessoas que têm bastante dinheiro, eles procuram os melhores prédios, eles perguntam: quem foi o artífice? Quem foi o construtor? Está lá a placa enorme, fala: não, pode alugar. E vai e aluga, porque eles confiam quem foi o construtor, quem foi o engenheiro, quem foi o responsável por aquela obra. Eles confiam. Dependendo de quem foi, não tem história. Não tem história, não aluga, é difícil. Sempre tem uma placa lá: aluga-se apartamento, tem vaga. Porque não tem história a pessoa que construiu aquilo ali. Jesus, ele fala que esse apartamento, essa casa, esse prédio edificado na rocha, desce a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Vem tudo isso: rios, chuvas, ventos, tempestades, enchentes, vem tudo isso para combater aquela casa. Porém, não caiu. Amém? Não cai. Não cai. Quem é edificado na rocha não cai. Porque estava edificado sobre a rocha. Porque estava edificado sobre a rocha.
Jesus falou que pode vir vento, tempestade, enchente, águas, rios, não cai. Se for edificado na rocha, não cai. Foi Jesus que falou. Foi Jesus que falou que não cai. Quem é rocha? Por que rocha? Coisa segura, coisa que tem história, coisa que você pode olhar com bastante segurança. É rocha, não cai. Se você edificar a sua casa em um lugar alto, em um lugar seguro, onde a argila é boa, pode chamar uma pessoa que sabe construir, pode confiar. Se for uma pessoa, um construtor bom, sua casa não vai cair. Pode vir chuva, pode vir tempestade, não cai. Você pode dormir seguro. Eu conheço uma pessoa que quando dá vento, teve um ventozinho que deu esses dias, essa pessoa quase fica louca dentro da sua casa, endoidou mesmo, disse que estava com medo da casa cair. Não cai. Se for bem feita, não cai. Jesus continua dizendo: e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Aí ele disse prudente. Aqui ele disse insensato. Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E ela caiu. Caiu porque foi grande a sua queda, porque estava edificada na areia. Jesus trazendo para nós: a nossa casa tem que ser edificada na rocha. Nós lemos aqui na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, nós lemos em Números, no capítulo 20 e o versículo 10. Capítulo 20 e o versículo 10 diz assim, lá de Números, no capítulo 20 e o versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Moisés viu uma rocha, o povo teve sede, Deus mandou que Moisés tocasse na rocha e sairia água para o povo. Moisés tocou na rocha. Moisés estava irritado com aquele povo que pedia água, que incessantemente gritava para Moisés, que estava reclamando de tudo, que estava com sede, que estava com fome, e que aqui estava com muita sede nesse momento. E Deus falou para Moisés: Moisés, fere a rocha, toca na rocha. E Moisés bateu na rocha, e a Bíblia fala que ele estava irritado já com aquele povo, e ele falou para eles: porventura, se eu tocar na rocha, não vai sair água para vocês? Tocou e saiu água, e saciou a congregação. Mais na frente tem versículos que falam que Moisés, e aqui o próprio Deus falou para Moisés, versículos abaixo, o Senhor falou para Moisés: Moisés, vocês não entrarão na terra prometida, porque Deus não gostou da forma que Moisés feriu aquela rocha. Lá na frente Paulo fala, e a Bíblia nos fala que aquela rocha era quem? Aquela rocha era Cristo. Amém? Amém. Aquela rocha era Cristo. O próprio Cristo aqui está falando que aquele que edifica a sua casa na rocha, pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir as correntezas, pode vir o que for, não cai. Não cai, porque foi edificada na rocha, porque foi edificada em Cristo, porque essa rocha é Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, fala que, no capítulo 10, versículo 4, fala assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual e o seguia, e a rocha era Cristo. Amém? Aqui está escrito no Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios 10, versículo 4. Então essa rocha que o próprio Cristo falara aqui, ele se tratava dele, porque ele é a rocha. Nós cantamos o hino aqui no domingo: Cristo, rocha minha. Cristo é a nossa rocha. Ele explicou muito bem aqui para os discípulos, falando dele, que aquele que crê nele, aquele que constrói a sua fé nele, aquele que constrói a sua casa nele, pode vir o que for, pode vir o que for. Irmãos, quando vem tempestade, essa tempestade aqui é quando vem a tribulação na
na sua vida. Esses rios aqui, esses mares, essas correntezas, esses ventos, tudo são tribulações em nossas vidas. E quando vem mesmo porque vem, ele já tinha avisado aqui para os discípulos, aqui no Sermão da Montanha, já tinha falado muito para os discípulos das tempestades que viriam sobre a vida deles. E essas tempestades são os problemas das nossas vidas, são os problemas que acontecem, que vêm em nossas vidas. A cada dia nós temos a cada dia você tem um problema, talvez você nem percebe, mas vem, cada dia tem um problema, e você pode até pensar em desistir, passa pela nossa cabeça, as labutas da vida, as coisas ruins da vida que acontecem, elas vêm para te derrubar mesmo. Se você não tiver com a sua casa edificada na rocha e for na areia, você não resiste não. Nós ouvimos uma mensagem aqui no domingo, que a mensagem falava, mas com bastante firmeza, com bastante categoria, de que muitos, embasado aqui, firmam a sua casa na areia, e que quando for falar com Jesus, ele vai dizer: não te conheço, eu não te conheço, eu não vos conheço, a sua casa estava na areia, eu sou a rocha, nunca foi edificada em mim. Queridos, para nós edificarmos a nossa casa na rocha, não precisa de nós sermos pisoteados por ninguém, não precisa de nós sermos desrespeitados por ninguém, de maneira alguma. A sua casa na rocha, ela te dá autoridade. A Bíblia diz aqui, olha, e aconteceu, concluindo aqui, e aconteceu que, concluído Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. A multidão se admirou da sua doutrina. Por quê? Porque os ensinava como tendo autoridade e não como escribas. Os escribas ensinavam suas doutrinas lá nos seus discípulos com medo, porque não tinha fundamento. Jesus aqui ensinava com autoridade, amém? Se a sua casa é edificada na rocha, você faz as coisas com autoridade. Você não precisa ter medo de falar com ninguém. Você não, mas a minha casa vai vir tempestade sobre mim. Que tipo de tempestade? Eu vou ter que ser pisoteado pelos escribas, pelos fariseus, pelos ímpios, por todo. Claro que não. Nunca nós vamos ter que ser pisoteados por ninguém. Nós vamos ter que saber, entender que rocha é essa, porque se a sua casa é na rocha, às vezes vem as pessoas querer zombar, passar por cima de ti, mas não vão conseguir. A sua casa não vai cair para eles passar, se quiser vai rodear, porque a sua casa está edificada na rocha, amém? E essa rocha é Cristo, deixou bem claro aqui para nós em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, que a rocha é Cristo. Nossa fé, ela está fundamentada em Cristo. A nossa fé, ela deve estar fundamentada em Cristo. Quando a nossa casa, quando a nossa fé, ela está fundamentada em Cristo, nós temos convicção do que falamos, nós temos fé, nós temos o mais ainda, nós temos a esperança. O que nos leva, irmãos? O que nos leva a estarmos aqui na igreja? O que nos leva a pregar a Bíblia? O que nos leva a falar de Jesus? É simplesmente uma esperança que nós temos de que essa rocha é Cristo, e que Ele falou aqui, como falou lá em Coríntios, deu a beber para o povo, deu a beber para o seu povo, lá da rocha que é Cristo. Se nós estamos aqui ainda, é porque nós estamos bebendo desta rocha, desta água que é Cristo. É incrível que sai água de rocha. Por que Cristo ele se compara com uma pedra? Rocha é pedra. Por que Cristo se compara com uma pedra? Logo em seguida ele fala que dessa pedra nós podemos beber. Saiu água da pedra. Onde você viu sair água de pedra? Qual lugar você vê uma pedra, você está com sede, você olha para aquela pedra, vai sair água? É quase que impossível na nossa mentalidade carnal. Mas Cristo, Ele é sobrenatural. Amém? Então Ele deu água. Quando Moisés bate na rocha, sai água, é Cristo. Quando os discípulos lá em 1 Coríntios falam, quando Paulo fala sobre a rocha, que saiu água também do povo, é Cristo. Deu a beber para a multidão, o próprio
Cristo. Então, se nós temos, nós somos alimentados dessa seiva, nós somos alimentados dessa rocha, é o que nos traz a esperança, é o que nos dá a fé de estar aqui. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ser cristão. Não dá, não tem como, não aguenta. Aguenta 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, talvez 3 anos, mas não se sustenta, porque você não fundamenta a sua fé nessa rocha. Creia nisso, irmãos. A nossa fé tem que estar em Cristo. A canseira, o enfado, as tribulações, tudo aquilo que vem contra você, você joga aqui. Essa rocha é Cristo. A minha casa está fundamentada em Cristo. A minha casa é simples como for. Nossa morada na rocha está. E essa rocha é Cristo. Amém? Amém. Que nós possamos sempre permanecer assim com a nossa casa firme, a nossa fé firme na rocha que é Cristo. Para que o Senhor, que esse Cristo, nós podemos confiar nele que jamais, nunca ele nos decepcionará. E sempre estará conosco ao nosso lado, para que na hora de um acidente, como aconteceu, que na hora de uma tribulação forte, nós possamos confiar e correr a Ele. Pode correr, nós podemos recorrer a esse Cristo e Ele estará ao nosso lado. Amém? Vamos cantar, Felipe? Vamos adorar o Senhor.